Bom dia, bom dia, bom dia, pentarreiros e pentarreiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Chora PDI. E eu já vi que a galera já está interagindo aqui nos comentários, dando o seu bom dia, desejando uma semana iluminada, uma semana abençoada. Eu queria deixar aqui para vocês o meu bom dia a cada um de vocês que acordou cedo hoje, mais uma vez para aprender aqui com a gente, tá bom? Queria compartilhar um fato aqui que eu acabei de ver no meu celular, que é um negócio meio surreal, gente. Vira e mexe, eu costumo abrir o Google, o YouTube Analytics para ver se mais homens ou mulheres assistem os vídeos, de onde eles são, taxa de like, dislike, taxa de inscritos, né? A gente que trabalha com dados, essas métricas têm uma importância muito grande. E eu acabei, logo que eu acordei, eu acabei de ver um comentário, cara, meio que surreal de um. Ó, a doguinha acordou também. De um comentário meio surreal de um cara de lá da Índia, cara. E ele comentou para eu deixar as legendas em inglês, porque ele é inscrito do canal e dessa forma ele consegue acompanhar os conteúdos. Então achei isso muito legal e eu vou incluir também as legendas em inglês para que ele possa acompanhar o conteúdo dos vídeos e a Pendata, na verdade, começa a tomar uma dimensão que eu não esperava, né? Então, vejo gente de bastantes países comentando, galera se inscrevendo. Tem um grupo que a Cintia até comentou comigo que existia sobre o Pentarro, que quem não estiver nesse grupo, eu recomendo que entre, tá? Lá a gente tem profissionais dos mais diversos níveis, a gente tem de CEO da empresa, de empresas de analytics, a especialistas em Pentarro. Então, eu recomendo fortemente que vocês entrem nesse grupo. Assim que acabar a live, vocês podem me mandar uma mensagem no LinkedIn que eu vou gerar uma URL para vocês entrarem nesse grupo do Telegram, tá? E por que eu tô falando isso? Eu criei um grupo da Pendata e eu vi que a galera não interage muito por lá. Mas nesse grupo a galera costuma interagir bastante e ajudar muito a comunidade. E eu acho importante que vocês estejam lá dentro, porque muitas vezes pode ser que eu demore para dar alguma resposta para vocês e a galera possa te ajudar por lá, tá bom? Então, acabando a live, já me manda uma mensagem lá no LinkedIn ou no Instagram e eu vou mandar para vocês a URL desse grupo. Dito isso, vamos esperar uns 3 minutinhos aí para dar um tempinho da galera entrar. Enquanto isso, eu queria dar um bom dia para o Rildo. O Augusto também já está por aqui. Uma semana abençoada para você também, Augusto, para toda a sua família. Um bom dia ao Fabiano. O Marcos também está por aqui mais uma vez. Mais uma semaninha de estudos aí, né, Marcos? A gente que é da área de tecnologia em si, a gente sabe que a gente nunca pode parar de estudar, né? Então, seja a gente programador, a gente na área de dados eu entendo que principalmente, né? Porque é o que eu comento com vocês. O BI, ele é só o início de uma jornada analítica. E eu entendo que todo mundo queira crescer em algum momento. Seja se tornar um especialista em BI, um especialista em dados, migrar para a área de engenharia, Big Data, Data Science. Então, diariamente surgem novas tecnologias, surgem novas pesquisas que a gente precisa estar lendo, estar se atualizando para decidir qual é a melhor tecnologia para direcionarmos aos melhores tipos de problemas, né? Então, um bom dia, Cíntia, que está aqui sempre com a gente também. Opa, subiu demais. Um bom dia para o Diego, um bom dia para o Jefferson. Kleber está aí sempre com a gente também. Muito bom dia, Ivan. Muito bom dia, Rafa. Muito bom dia, Rodrigo, Ricardo. E um excelente bom dia ao Luiz Eduardo. Esperar só mais um minutinho para ver se a galera entra. Se a galera não entrar, a gente já manda bala. E o tema de hoje é sobre logs. A Cintia comentou aqui, ó. Posso estar errada e não uso muito o Telegram, mas o canal da Pendata não está habilitado para interagir. Olha só esse feedback da Cintia. Olha, Cintia, não fui eu que criei o canal, não foi o Léo. Mas a gente tem dois canais diferentes. A gente tem o canal do Chora PDI, onde a ideia é só compartilhar material que a gente vai utilizar aqui no curso em algum momento. E a gente tem um canal da Pendata também. Mas agora você me deixou na dúvida. Eu jurava que o da Pendata estava silenciado, o Chora PDI estava silenciado e o da Pendata estava aberto. Mas finalizando a live aqui, eu vou verificar também. Tá bom? Muito obrigado pelo feedback. Hoje eu tô aqui com o meu cafezinho não, hoje eu fui de chocolate, tá meio friozinho,
Então eu decidi ir para um chocolatinho ao invés de café, gente. Espero que vocês já estejam com o cafezinho de vocês. Ah, olha só que legal. O Kleber acabou de confirmar aqui, ó. Sim, os dois estão silenciados. Ah, então eu vou corrigir isso daí já, gente. Tá bom? Porque eu vi que a galera não estava interagindo. Falei, pô, vou compartilhar com a galera o outro canal. Então, saindo daqui, eu já vou corrigir esse probleminha no nosso canal do Telegram, porque eu acho muito importante a interação entre nós. Eu entendo que a gente realmente está criando uma comunidade, né? E dessa comunidade, a ideia é que realmente haja trocas, tanto da gente para vocês, quanto de vocês para a gente, tá? Então, é por lá que a gente vai comunicar sobre o nosso projeto utilizando o Open Data também. Então, lá a gente vai conseguir definir o nome, a gente vai definir a fonte de dados, o tema, e a gente está pensando até mesmo em abrir um formato colaborativo, tá? Onde vocês consigam participar desse projeto também. Acho que é interessante para o portfólio de vocês, tá bom? Dito posto, feedback anotado. Coloquei na busca Telegram e não achei o Pendata. Jefferson, não se preocupa que eu vou deixar nos comentários. Aliás, vou fazer diferente. Vou abrir aqui agora e já gerar um link para vocês. Tá bom? E aí, quando a gente sair dessa live, eu arrumo esse probleminha aí para compartilhar com vocês e abrir o grupo. Tá bom? Então, ó, tô colocando aqui no nosso bate-papo, aqui nos comentários. Nos comentários não, né? No chat de live, o link. Então, quem quiser se inscrever, é só entrar nesse link aqui que eu acabei de adicionar aqui ao lado. Tá bom? Então, acho que assim fica mais fácil, a galera consegue entrar e a gente consegue se comunicar melhor. Porque eu sinto uma falta de uma proximidade maior de vocês, sabe? Querendo ou não, se vocês eu ainda assim recomendo que vocês entrem no grupo Pentarro, mas eu sinto uma falta maior de uma troca e estar mais próximos de vocês. Então eu entendo que a forma de estarmos mais próximos seria através desse grupo da Pendata, tá bom? Então quem puder, entra aí e finalizando a live eu já corrijo lá e a gente troca uma ideia. Bom, pessoal, acho que é isso, podemos iniciar. E a live de hoje é sobre logs, cara. Exatamente, sobre logs. Eu sei que muitas pessoas tem um processo meio caseiro de utilização de logs dentro do PDI, e isso não traz toda a segurança que uma aplicação corporativa merece. Por que eu estou falando isso? Porque eu já utilizei também, já criei logs utilizando de forma não nativa do PDI. E isso dava uma insegurança muito grande até certo ponto, tá? Para quem não sabe, logs nada mais são do que os eventos de acontecimentos que são disparados com algo que acontece no sistema ou por trás dele, né? Então, o que eu quero dizer por isso? Se a gente se atentar ao Windows, ele tem um gerenciador de logs. Lá estão todas as ações, os eventos que ocorreram de acordo com cada ação tomada no sistema. E o PDI é da mesma forma, tá? Ele tem uma série de logs que são apresentados, gravados e salvos toda vez que a gente executa uma transformação, executa um job, executa um step até mesmo, e geralmente esses logs eles são exibidos na tela, e a gente geralmente, quando a gente faz a leitura dele, é geralmente para identificar erros, né? A gente não costuma se importar muito com as informações que estão ali quando erros não são apresentados. Só que com esses logs, nós podemos identificar erros ocultos, tá? E o que eu quero dizer com erros ocultos? São erros que não acontecem nos sistemas, mas pode ser que a sua base fonte esteja com algum problema e não esteja fornecendo todos os dados disponíveis. E utilizando os logs do próprio PDI, a gente consegue montar uma estrutura tabular para monitorar esses tipos de acontecimentos, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E se eu passar aquela vergonha que eu fiz da última vez de falar meia hora sem compartilhar a tela, vocês me avisem, tá bom? Espero que não aconteça. Vamos lá. Espero que vocês já estejam com o PDI de vocês aberto. Ó, hoje eu deixei a tela um pouquinho maior. Se vocês não estiverem conseguindo enxergar também, vocês podem me dar um toque por aí que eu tô de olho nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir uma transformação aqui, eu quero que vocês abram qualquer transformação que vocês tenham aí, ou o job, tá? No meu caso, eu vou abrir um job, é melhor. Para
que a gente consiga ilustrar esta situação. Eu vou abrir aqui um job, aquele famigerado job que eu fiz para extrair informações dos participantes do BBB, tá? Então, conforme o que eu disse para vocês, logs nada mais são do que eventos gerados a partir de uma ação. Então, que ação pode ser essa? Eu posso executar esse job e ele vai me gerar uma série de ocorrências e eventos que são chamados de logs. Então, eu vou executar esse job para a gente ver o que acontece. O meu PD está um pouquinho lento porque faz um tempo que eu não reinicio minha máquina, então não esquentem, mas vai dar certo. Ó, acho que o tamanho está bem adequado para a visão de vocês, né? Então, vou dar um run. E se tudo der certo, não vai dar erro nenhum, tá? E por que eu acho isso importante? A gente tem... Ó, deu erro sim. A gente tende a se atentar aos logs somente quando acontece algum tipo de erro. Então, olha aqui que ele está dando um erro. Ó. No database logs. O que é esse erro aqui? Antes de iniciar a live, eu estava fazendo alguns testes para criação de bancos de dados específicos para logs. E é o que eu quero fazer com vocês aqui hoje. Então, eu posso vir aqui, dar dois cliques no meu board e ver se ele tem alguma conexão com esse nome. E aqui eu posso ver que tem, ó, tá vendo? Então, eu simplesmente excluo esse cara. E pronto. Acredito que esse erro não irá se repetir. Ó, maravilha. E acredito que esse erro não se irá repetir. Então, vamos esperar ele rodar novamente. Maravilha. Estou tomando uma ação e essa ação está gerando eventos que, por sua vez, nós conhecemos como logs. Ó, mais um erro ocorreu. Pode ser que aqui dentro também eu tenha definido algumas tabelas de logs. Vamos verificar. Eu particularmente gosto quando ocorrem erros, porque isso nos dá a oportunidade de corrigi-los aqui no ao vivo, gente. Então vamos dar um duplo clique aqui também. Transformation, ó, tá aqui. Ó. Caramba, velho. Tô dando spoiler para vocês da aula inteira de como fazer a criação de logs. Vamos executar novamente. Tem alguém aqui presente na live? Eu acho que a Cynthia já utiliza log dessa forma. Mas tem alguém aqui na live que já utiliza logs dessa forma? Eu queria até fazer algumas perguntas depois que a gente possa ter uma troca. Então, ó, legal. Temos aqui, parece que não vai dar erro agora. Aqui embaixo a gente pode ver que a gente tem uma aba de login, tá vendo? Em Execution Results. E aqui ele vai mostrando os passos que estão ocorrendo dentro do nosso job, tá? Então, no nosso job nós temos uma transformação. Dentro dessa transformação, nós temos uma série de steps. E esses steps estão sendo mostrados aqui, tá vendo? Para cada um dos steps ele está falando input row, quantas linhas foram lidas, quantas linhas foram escritas e etc, tá? Isso daqui nada mais é do que os logs no PDI, tá bom? Aqui nós temos as métricas do job e as métricas normais. Geralmente, como as pessoas costumam fazer a criação e gerenciamento de jobs. E eu não julgo, porque eu já fui uma dessas pessoas, tá bom? Geralmente, o que ocorre? As pessoas querem gerar logs apenas quando ocorrem algum tipo de erro. E isso não é viável. E mais tarde eu vou explicar o porquê. Mas geralmente o que as pessoas fazem? Elas vêm aqui ao lado, digitam SQL, pegam um step de SQL, direcionam para esse step caso ocorra algum erro e segue para sucesso, se quiser seguir para os próximos passos, ou adiciona um step de abort job, né? Geralmente é isso que acontece, tá? Então, cara, transformação deu erro, eu vou gravar esse erro no meu banco de dados que eu mesmo criei, com as colunas com os nomes que eu defini, e depois eu vou dar um abort job. E aí eu posso depois ter uma rotina, um relatório no PRD que dispara isso por e-mail antes de eu chegar. Então eu chego na empresa, verifico se tem erros que foram enviados por e-mail, se tiver, eu já corrijo. Essa abordagem, ao meu ver, não é a melhor abordagem, tá, gente?
O PDI, para quem não sabe, e eu já dei esse spoiler aqui, ele tem nativamente a parte de gerenciamento de logs, tá? Então, se vocês derem um duplo clique aqui no board, vocês vão ver que ele vai abrir as propriedades desse job. E aqui na última abinha a gente tem a aba de log, tá bom? E aqui a gente consegue configurar uma conexão com um banco de dados para que a gente possa salvar esses logs, tá? Então olha só que interessante. Aqui nós podemos ter 3 tipos de logs diferentes. Nós temos o log no escopo de job. Então o que ele vai fazer? Ele vai armazenar informações desse job em uma tabela. Então ele vai falar quando começou a rodar, quando finalizou, o tempo, as linhas que foram inseridas, linhas lidas, todas as informações que estão aqui em log table fields, tá vendo? Então ele tem um ID do job, que é um ID único, tem um channel ID também, que é como se fosse uma chave única, tem o nome do job que ele está gerando esse log, que está executando nesse momento, tem o status, que é se ele iniciou, se ele finalizou, se ele está parado ou se ele ainda está rodando. Então todas essas informações são extremamente importantes. O que acontece é que a ideia é que quando você cria uma tabela dessa de logs, eu não sou muito a favor da gente enviar isso por e-mail, porque fica uma visualização muito difícil. Eu sou a favor da gente plugar isso daqui num CDE, que é o relatório, a criação de relatórios e dashboards no Pentaho BI Server, porque dessa forma a gente consegue montar toda uma configuração que assim que um analista de BI se logar na ferramenta, antes dele fazer qualquer coisa, já vai explodir um relatório na tela dele, e esse relatório vai ser o de log. Então lá ele vai ter uma riqueza de detalhamentos muito grande, tá bom? E não é só por isso que eu recomendo que a gente utilize os logs nativos do PDI. Pensa na seguinte situação, que eu citei anteriormente. Quando você faz o gerenciamento de logs dessa forma, tudo que está fazendo, geralmente, é pegando qual job que deu erro, qual step que deu erro, e jogando algumas informações ali que façam sentido na sua cabeça armazenar em uma tabela de log. Só que um processo de BI ele pode gerar muitos problemas que vão além do erro de uma carga de ETL, né? Então, um exemplo que eu dou aqui para vocês. Na B3, nós tínhamos um problema muito grande de alteração de conexão de banco de dados, né? Como lá haviam milhares de bancos de dados diferentes, às vezes quando você conectava em um, o outro que você já tinha conectado há 2 anos estava fazendo uma migração para uma versão mais atualizada do banco de dados. Então, seria necessário que você alterasse a configuração, aquela conexão com o banco de dados, tá? E isso muitas vezes não era um processo transparente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que até a gente descobrir que aquele banco de dados que a gente havia conectado 2 anos atrás tinha sido migrado para uma nova versão, a gente estava consumindo aquele dado por muito tempo e aquele dado era legado, tá? E isso é um problema muito grande, cara, porque deixam de existir novas informações, geralmente a gente pega menos informações, então a gente pode acabar auxiliando o gestor na tomada de decisão, seja ela qual for, a uma decisão incorreta, devido a uma base de dados defasada. A gente não consegue identificar esse tipo de problema quando a gente monta essa estrutura aqui, ó. Seria uma estrutura mais caseira, né? Uma estrutura feita por nós. Já quando a gente utiliza uma estrutura de logs utilizando nativamente o PDI, pelo fato da gente ter informações de duração do período do job, a gente sabe quantas linhas tiveram de entrada, quantas linhas tiveram de saída, a gente consegue montar algumas estatísticas que permitam que a gente comece a identificar alguns tipos de erros e gargalos, tá? Então imagina que o seu ETL ele roda todos os dias à meia-noite. Se você tiver essa estrutura aqui, você chegar às 6 horas da manhã e o job deu sucesso, show de bola, você não vai nem esquentar a bunda. Agora, é importante que você se atente sempre aos gargalos que estão sendo gerados. Se você tem um job que demora 2 horas, depois de um mês ele está demorando 3 horas, depois de 2 meses, 4 horas, cara, daqui 2, 3 meses, o dado não vai estar presente na sua base quando você precisar, né? Que seria antes das 6 da manhã, por exemplo. Então, você acaba se antecipando a possíveis problemas que podem surgir. E isso é extremamente importante para uma área de BI, quando a gente fala de uma solução corporativa, né? Quando a gente está falando de pequenas empresas, isso pode talvez não ter um impacto tão grande.
Mas numa grande empresa, você precisa de uma solução realmente corporativa com tudo amarrado. Então, quando você tem uma estrutura de logs nativamente montada no PDI, você consegue se antecipar a esses tipos de problemas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, o que eu queria mostrar para vocês? Nós temos dois escopos de logs diferentes. Nós podemos criar os logs no escopo de job, que é esse que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Então, a gente poderia criar logs a nível de job, logs a nível de job sobre cada transformação, ou logs a nível de job mostrando cada canal de log, tá vendo? Eu, particularmente, não gosto de utilizar a nível de log, eu gosto de utilizar a nível de transformação. Porque a nível de log, eu vou mostrar para vocês, eu vou criar uma estrutura aqui, ele não tem uma riqueza tão grande de detalhes, tá? E é muito importante que a gente se atente aos detalhes. Então, se você quiser, você pode montar uma estrutura de log inteira utilizando todo o escopo de job, utilizando 3 tabelas para esses caras aqui, e você também pode utilizar todo o escopo de transformation, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês como eu costumo utilizar. Mas antes disso, o que eu faço e recomendo é que vocês criem um banco de dados somente para log, tá bom? Eu não quero que os meus logs estejam misturados com as minhas tabelas de dimensões, fatos do meu DW ou meu Data Mart. Eu quero que tenha uma estrutura realmente apartada somente para logs. Eu não quero que ninguém tenha acesso, a não ser quem realmente precise, tá? Então, a primeira coisa que eu recomendo que a gente faça é, vamos criar um banco de dados somente para logs, tá? Então, aqui eu tenho meu localhost, onde eu vou acessar o meu banco de dados e vou criar um banco de dados somente de logs. Bom dia, Afonso, meu velho, seja muito bem-vindo. Vamos lá, então. Aqui eu vou criar um novo banco de dados e esse banco de dados irá se chamar log. Tá? Uma boa prática quando a gente cria banco de dados é que a gente sempre nomeie ele no singular. Por que no singular? Porque o nome do banco de dados ele refere-se a um único registro do banco, tá bom? Então, se atentem a isso. Ó, o Léo tá me mandando um bom dia aqui. Bom dia, mano, Léo. Se você tá assistindo a live, fique com o meu bom dia, senão não consigo te responder agora. Então, vou lá e dou um criar. Maravilha, ó. Aqui ao lado, a gente já consegue ver que o meu banco de dados foi criado, tá vendo? Show de bola. Deixa eu só fechar aqui o Telegram e para não ficar me interrompendo aqui. Depois eu troco ideia contigo, Leozão. Vamos lá, tabela de log criada. Eu volto no PDI, eu espero que vocês estejam acompanhando. Eu posso dar um duplo clique aqui novamente. Caramba, deixa eu fechar a tarefa aqui para não ficar interrompendo a aula. Telegram. Gente, vocês já viram o tanto que o Chrome consome de recursos aqui da máquina? Olha isso. Não é brincadeira. Então, vamos lá. Se eu der um duplo clique aqui no meu whiteboard, vocês vão ver que ele vai abrir aquela telinha de propriedades do job. E quando eu vier em log, eu vou poder criar essa estrutura utilizando essa própria tela, tá bom? Então, imagine que eu queira criar os logs a nível de jobs. Eu posso vir aqui e ver se eu tenho uma conexão criada, o que eu não tenho. Então, nós podemos vir em New Connection. Eu vou nomear essa conexão de log underline job. E o porquê log underline job e não só log? Porque aqui a conexão que eu vou fazer é para jobs, né? Então eu vou mostrar para vocês depois como fazer essa criação a nível de transformation. Então eu vou fazer essa distinção nesse momento, tá bom? Em servidor, em connection type, aliás, eu seleciono o meu banco de dados, que é MySQL, e aqui em hostname eu coloco localhost. Em database name, eu vou colocar o banco de dados que eu acabei de criar, que é log. Em usuário, eu deixo como root, e aqui eu já posso testar minha conexão, tá bom? E aqui nós já podemos ver que deu uma conexão bem sucedida. Clicando em OK, clico em OK novamente, e maravilha. Aí talvez você esteja falando, Jonathan, você criou um banco de dados para log, mas você ainda não criou uma tabela de log.
E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou nomear minha tabela de log aqui como job, minúsculo, aliás, job. E aqui embaixo nós temos um botãozinho de SQL, tá vendo? Vocês conseguem me acompanhar? Nesse botão, quando eu clico nele, ele vai me dar a opção de gerar todos os campos que estão selecionados aqui. Tá vendo? Esse log table fields nada mais é do que os campos que eu quero utilizar para criar a minha tabela de log. Então eu estou falando do ID job, channel ID, job name, status, lines read, lines write, tá vendo? Então tudo que eu checar aqui ou deschecar, ele vai me dar a opção de quando eu clicar no botão do SQL de gerar uma tabela com esses campos. Eu vou gerar com tudo que está recomendado aqui, tá bom? Então, clicando em Select, eu posso deletar esses index que estão aqui. Ele, por padrão, já recomenda a criação desses índices, mas índices são estrutura que nós devemos utilizar somente quando necessário, né? Então, eu prefiro não utilizar nesse momento. Se um dia, quando for necessário, aí eu efetuo a criação manualmente desses índices, tá bom? Então, eu posso clicar no botão Execute, e aqui ele está avisando que efetuou a execução do meu comando com sucesso. Então agora nós já temos uma tabela de log, tá bom? Então se eu der um OK aqui, salvar a minha transformação, excluir essa palhaçada aqui que eu fiz, rodar o job novamente, ele vai gerar no nosso banco de dados um registro mostrando o log desse job. Então, vamos lá. Vamos ver se não vai dar erro de novo. Gente, acho que vocês estão conseguindo enxergar bem aí na telinha de vocês. Se vocês quiserem, eu posso dar um zoom aqui para dar uma melhorada no PDI também, mas eu acredito que se vocês estejam acessando do computador, vocês estejam enxergando bem. Qualquer coisa me dá um feedback. Ninguém está reclamando, então eu vou acreditar que está certo. Show de bola, ó. Deu sucesso no nosso job, não foi apontado nenhum erro. Então, se a gente for lá no nosso banco de dados, na tabela de log, no banco de log, a gente vai ver que tem uma tabela que a gente criou anteriormente. Se eu fizer um select nessa tabela, ele já vai me mostrar aqui, tá vendo? Ó? O ID do job que ele executou, o canal do job, que esses dois dados eles são sempre... Esse cara, além de ser aleatório, esse cara aqui ele é sempre incremental. Então, a cada job que eu rodar, ele vai me trazer um ID aqui diferente, tá bom? Então, ó, aqui ele me traz um status, o job realmente executou com sucesso. E nós temos dois campinhos aqui que eu acho muito interessante, tá? Que é o start date e o end date. Então, com essas duas colunas, a gente consegue pegar o tempo de execução de um job específico. E isso é muito importante, tá bom? Talvez vocês estejam falando, Jonathan, mas o start date aqui ele está com 1899, né? E isso acontece a primeira vez que a gente roda e salva no banco de dados. Nas próximas vezes em que a gente executar, ele já vai trazer a data corretamente, tá bom? Então, esses dois carinhos aqui permitem que a gente traga o tempo de execução, e isso é muito importante para que a gente identifique os gargalos, tá? Eu falei para vocês que eu não gosto muito de utilizar logs a nível de transformação, né? E é justamente por isso daqui, tá vendo, ó? Ele não aponta para a gente a quantidade de registros que tiveram de entrada e de saída. E eu acho isso muito importante para a gente conseguir extrair aquela questão da quantidade de linhas e identificação se está tudo realmente correto na nossa base fonte, né? Imagine que eu poderia ter uma regra identificando diferenças de um dia para o outro, por exemplo, aplicando algumas estatísticas de modo que permita chamar a minha atenção quando algo não está legal, não está parecendo legal, tá bom? É como dizia o ditado, né? Não basta a esposa do rei ser fiel, ela tem que parecer ser fiel. Então aqui a gente tem que entender que essa mesma lógica se aplica com os dados. Não bastam os dados estar sem erros, eles precisam parecer que está tudo correto, tá bom? Então é assim que nós criamos uma estrutura de logs a partir do job, e agora nós vamos criar uma estrutura de logs a partir da transformação, tá bom? Então a gente pode abrir uma transformação, que eu já tinha até aberto aqui ao lado.
Ó, hoje, por enquanto, ainda não paguei mico, hein, gente? Maravilha, tá todo mundo enxergando. Essa daqui é a minha transformação, tá? E só para, como diz o Thiago Leifert, só pela lisura do processo, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui do que foi feito, tá? Isso daqui é uma planilha que eu pego manualmente e inseri registros de cada um dos participantes com as suas redes sociais, tá vendo? Então, a Carol Conká tem o Twitter e o Instagram, o Projota, Twitter e Instagram. Isso é verdade para cada um dos participantes do BBB. E por que eu fiz isso? Porque eu extraio os tweets, os últimos 100 tweets de cada um dos participantes, que eles foram mencionados, na verdade, não são os tweets dos participantes, são os tweets onde eles foram mencionados, e do Instagram eu capturo a quantidade de seguidores que eles têm, tá bom? A ideia é que no futuro, o vídeo, na verdade, eu ia deixar para sair essa semana, mas eu vou deixar para sair na semana que vem, na terça-feira, que é a final do BBB, tá? Mas a ideia aqui é que a gente gere um dataset onde a gente consiga aplicar machine learning para prever quem vai sair em um paredão, tá bom? Aqui nós temos os parâmetros, tá? Que eu não vou entrar muito a fundo nesse momento. Aqui eu tenho o script que criptografa todos esses parâmetros e gera o head para a chamada da API REST. Aqui nós temos a configuração do REST, tá vendo? Então, ó, sem muito segredo. Em JSON, eu faço todo o tratamento do retorno dessa API. Ele retorna em JSON, então vem tudo confuso e não vem da forma como a gente gosta de trabalhar, que é com aquela estrutura tabular. Então aqui eu formato tudo isso para JSON. Aqui eu formato a data, tá vendo? Seleciono os campos que eu quero salvar. E aqui eu salvo num banco de dados que eu chamei de BBB21, tá bom? Então eu vou executar para vocês, só para vocês verem como fica a saída. Mas é basicamente isso, gente. E aí, logo em seguida, a gente vai fazer a criação da estrutura de logs para esse cara também. E é nesse escopo que eu gosto realmente de atuar. Novamente, isso é da preferência de cada um e varia com a estratégia de cada um. De repente, você gosta de ter diversos níveis diferentes de logs, né? Uma estrutura de logs só para os jobs, para você fazer uma análise mais superficial. De repente você gosta de ter um nível mais profundo a nível de transformação, porque você quer um detalhamento maior, que esse é o meu caso. Eu particularmente pego a escopo de transformação e ainda pego os níveis de cada um dos steps. É isso que me dá a visão que eu gostaria de ter, tá bom? Então, ó, se eu vier aqui no Table Output e der um preview, vocês vão ver as informações que eu estou pegando. Ó, eu pego o nome, o Twitter, o Instagram, o ID do tweet que mencionou o ex-BBB, a data de criação, o texto do tweet, ó. Então a gente vê aqui, ó, @carolconká, cede pelo álbum de redenção. Não é novidade que a xenofobia ainda é muito presente no Brasil, vimos isso dentro do próprio BBB, provavelmente citando a Carol Conká. Tá vendo? Então aqui a gente tem uma série de todos os participantes, tá vendo? Olha só. Projota, se eu passar aqui ele vai mostrar todos os participantes. Provavelmente vai falar algo sobre os banhos da VTube também, depois da eliminação dela, tá? Então aqui a gente tem a data do tweet que eu formatei e a hora do tweet que eu também separei, tá bom? Esses caras vêm junto aqui em tweet created at, e eu separei esses dois caras em duas colunas diferentes. Dito posto, vamos criar a nossa estrutura de logs do PDI. Dando um duplo clique aqui no board, nós vemos que também existe uma aba de job nas propriedades da transformação, tá? Vindo aqui, a gente repara que ele tem 5 níveis de logs diferentes, o que é diferente do escopo de job, né? Lá haviam somente 3. Então, quais são os escopos que eu costumo utilizar? Esses dois. Simples assim. O Transformation e o Step, tá bom? Por que Transformation e Step? Porque o Transformation ele basicamente vai executar para mim, ele vai agregar tudo isso para mim a nível de transformação. E o Step ele vai descer um nível mais fundo, então ele vai mostrar tudo o que está acontecendo em cada step dentro dessa transformação. Uma estratégia que você pode abordar, por exemplo, é utilizar o escopo de job e não utilizar o de transformação, porque dentro do job você consegue setar as entradas que estão no job, que seria exatamente cada uma das transformações. E aí, a nível de transformation, você poderia setar o de step, tá bom? Então, vamos aqui setar o de step. Eu já tenho
uma conexão criada com o meu banco de dados. E aqui eu vou criar uma nova tabela, onde eu vou chamar de step. Vou utilizar esses campos que aqui já estão, tá bom? Clico em SQL, connection fail. Ele deu falha nessa conexão, provavelmente porque essa é a conexão que eu criei antiga, né? Agora que eu criei, chamada log. Mas eu não sei se ele puxou. Então vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês uma coisa que talvez vocês não conheçam. Vou fechar esse cara, eu volto no job onde eu configurei uma conexão de logs, venho aqui no campo esquerdo, ó, na aba View. Ele não salvou aqui também? Ele não aparece, olha. Que doideira, gente. Eu ia mostrar para vocês como compartilhar conexões, mas aparentemente, quando a gente cria uma conexão a nível de log, ele não mostra pra gente. Então vou ter que criar do zero. Se alguém souber se é possível isso, vocês me deem um toque. Eu nunca tinha parado para reparar nisso. Interessante, não sabia que quando a gente criava uma conexão para logs, ele não permitia que a gente compartilhasse. Mas lição aprendida, bora para a próxima então. Vamos criar uma nova conexão lá na nossa transformation. Sem dúvida, gente, por enquanto tá todo mundo tranquilinho aí, todos comigo. Ó, o Jefferson comentou aqui. Porque você fechou antes. Estranho, porque ó, aqui tá configurado, mas geralmente quando eu crio uma conexão, ele já deveria aparecer aqui, né? Eu achei bem estranho. Então, mas a aba de jobs já estava aberta, né? Por exemplo, aqui, ó, ele aparece as conexões. Tá vendo? Essa daqui é a antiga, né? Que eu tinha criado como teste que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas aqui ele deveria aparecer também. Será que se eu fechar e abrir novamente ele carrega esse cara pra gente? Ó, vou fazer um teste aqui. Vamos fechar esses caras. Vamos abrir novamente. ETL BBB. Olha, não tá aparecendo. Mas enfim, espero que um de vocês tenham aparecido. Vou criar uma nova transformation. Criar uma nova não, vou abrir a transformation que está no meu job. Ó, o Afonso comentou aqui uma dica. Eu gosto sempre de criar a conexão na folder de conexões. Evito ao máximo de criar a conexão por dentro do step. É uma boa dica, Afonso. Eu, por costume, eu sempre vou criando de acordo com a necessidade, né? Então, eu crio a transformação, geralmente, como eu faço? Eu crio a transformação, rodo minha transformation normalmente, venho aqui na aba de conexões, clico com o botão direito e dou um share, né? E quando dou um share, eu posso clicar em salvar, e assim ele já compartilha isso com todas as minhas transformações e jobs. Então, se eu vier aqui em ETL BBB agora, a gente vê que apareceu uma nova conexão. Agora ele apareceu o log job. Ó. É como se tivesse dado um refresh na transformation, né? Então, aproveitando que já estou aqui, vou vir aqui também e dar um share nesse cara. Salvando minha transformação, ele já mandou essa conexão compartilhada para o outro lado também. Então, posso dar um duplo clique aqui nesse whiteboard. Em log a nível de step, eu vou criar uma nova tabela utilizando a conexão já criada, que é o log job. Aliás, eu dei cabeçada aqui, né? Não deveria ter criado com esse nome não, mas vamos utilizar assim mesmo. Em tabela do log, a gente vai definir o nome da tabela que a gente quer criar. Então, aqui será o outro create job, essa daqui vai ser a transformation. E aqui eu também vou utilizar todos esses campos que já estão checados, né? Que são os mais úteis para a gente nesse momento. Então, podemos clicar no botão SQL, Execute, damos um OK, fechamos a janela e OK novamente. Nossa, deixa eu só ver se eu escrevi Transformation certo aqui, gente. Transformei, foi certo. Tá bom? Maravilha, podemos salvar e executar esse cara.
Quando a gente executar esse cara, a gente vai ver que traz informações mais ricas para a gente, né? A ideia é que ele traga as informações de cada um dos steps. Então, muitas vezes o que pode acontecer? O nosso gargalo não está na nossa fonte de dados ou na quantidade de registros que a gente tem vindos do nosso job. Pode acontecer de um único step estar efetuando muitas operações e estar gerando esse gargalo. Quando isso acontece, a gente tem que rever o que esse step faz e fazer de uma forma diferente, né? Então, se o step, por exemplo, for um input table, a gente tem que rever a query que a gente está utilizando, se faz necessário ver a estrutura a nível de tabela, então adicionar índices, ou se a gente consegue corrigir isso utilizando alterando somente a query, né? Então, retirando todos os order bys que tiver na nossa query, fazendo novos wheres que façam sentidos, né? Se a gente tem uma quantidade finita ali, pouca dentro de um in, a gente jogar isso para utilizar o OR. Então, a estrutura de query, né? Então, é muito importante que a gente tenha esses dados. A gente vê aqui em Step Metrics, ele vai mostrar para a gente todas essas informações. Então, ele vai falar tudo o que finalizou, quantos registros passaram, quantos foram lidos, quantos foram escritos e o tempo que demorou. E essa informação é extremamente rica. Então, se a gente voltar lá para o nosso banco de dados, vamos em SQL. E aqui a gente, em vez de dar um select no job, nós faremos na transformation. E olha só que legal. Temos aqui a nossa transformação. Show de bola. Ó. Então aqui a gente vê que leu 20 linhas, escreveu 20 linhas. Leu 20 linhas. E aqui nesse step de JSON, ele leu 20 linhas e recebeu 2.000 linhas, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que entraram 20 registros, que no caso era o Excel input, e saíram 2.000 registros, porque eram 100 tweets de cada um dos 20 participantes do BBB. Então, se a gente fizer essa multiplicação, dá essa quantidade de registros, tá bom? Então, esse é o nível que eu gosto de trabalhar. Se a gente vê aqui o ID batch, é basicamente um ID para cada transformação que roda. Então, quando a gente for, por exemplo, criar um relatório CDE, ou até mesmo no Power BI, seja qual a ferramenta que você utiliza de front-end, a gente consegue pegar pelo último ID batch, né? Pelo ID batch mais recente. Então, você daria um order by desk por esse cara e pegaria o last, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Como é que ele armazenou a data? Cadê? Aqui, ó. Trouxe a data do log date já, tá vendo? Então, nós já temos aqui a nossa tabela de step. Agora nós vamos criar o nosso log a nível de transformação de transformation, tá bom? Esse daqui eu vou utilizar a conexão já criada, só que como eu já criei uma chamada transform... Aliás, vou fazer uma alteração aqui, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos alterar esse cara. Tá? A gente vai deletar. Vai deletar esse cara e vamos criar ela com o nome de step. Não é? Faz mais sentido. E aqui sim, a gente vai criar ela com o nome de transformation. Ok? Show de bola. Podemos rodar esse cara. Não criei as tabelas, né? Vai dar ruim. Deixa eu dar um start aqui. Deu ruim. Conforme dissemos, cantei a bola antes. Então vamos lá em SQL. Vamos executar esse cara. Ok. Podemos fechar. Fechar novamente. Vamos em step. Vamos em SQL novamente. Vamos executar esse cara. Vamos dar um ok. Vamos fechar novamente. E agora, com as tabelas de logs criadas, nós podemos executar esse cara. Bacana, a galera tá conversando aqui, falando sobre o Step Insert Update, se a galera acha lento. Gente, essa é uma discussão extremamente rica, cara. Para quem não sabe, o Step Insert Update, ele basicamente serve para que a gente faça cargas incrementais no nosso DW, tá?
E existem diversas formas de gerar essa carga incremental. Uma delas é utilizando o Step Insert Update, e outras vocês podem ter um macetezinho diferente, né? Eu já utilizei outros macetes, já utilizei Insert Update, e eu acho que esse a gente pode trazer como um tema da próxima aula, né? A galera pergunta bastante quando que eu vou falar disso, então eu acho que eu posso falar sobre isso na próxima aula, tá? Então eu vou trazer umas 2, 3 formas diferentes da gente fazer essa carga incremental, e vai ser uma aula mais preparada, né, para que a gente possa metrificar qual é a melhor forma de fazer esse processo, porque de acordo com cada forma você tem um tempo de resposta diferente que pode gerar um gargalo no seu banco de dados, tá bom? Então é bem bacana aí que a galera está comentando sobre isso, e eu acredito que esse será o tema da próxima aula, fechado? Então, se a gente voltar lá no nosso banco de dados, vamos fazer uma query em transformation. Então, olha só, aqui ele traz a nível da transformação. O nome da nossa transformação é getTrierData, e aqui ele traz a nossa data de início e data de fim. Eu vou rodar mais uma vez essa transformação para vocês verem que esse cara aqui só aparece no primeiro registro, né? Eu não sei qual que é o intuito disso, é como se a torneira tivesse fechado há muito tempo, e quando a gente abre vem aquela água suja com esgoto, sabe? Não vem aquela aguinha cristalina, né? Então vou rodar novamente para que a gente possa tirar isso à prova, tá bom? Esperar rodar. Show de bola. Vamos editar aqui a query. Ó, mais do que provado para vocês, tá bom? Então aqui no segundo registro em diante, ele já traz a data e hora correta de início e de fim. E com isso você pode pegar o tempo que está demorando para rodar essa transformação e lá nela especificamente rodar para que você possa identificar o gargalo, tá bom? Basicamente, se você quiser linkar todas essas transformações, você pode utilizar o IDBAT, tá? Então imagina que você queira criar um monitoramento de log utilizando todos os scopes, então job, transformation e step. Você pode utilizar esse IDBAT para relacionar esses caras e fazer um monitoramento completo, utilizando drill down. Então, cara, eu vou olhar a nível de log. Opa, eu vi uma coisa estranha. Desço para nível de transformação. Ah, não tá bacana. Desço para nível de step. Tá bom? É esse o intuito. Show? Temos alguma dúvida aqui, pessoal, em relação a logs, a aula de hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui o que a galera está comentando. Vamos ver. Caramba, eu perdi bastante conversa aqui, hein? Jesus. Vamos ver. Tá, porque você fechou antes, aparentemente foi um bug mesmo, eu já havia conseguido compartilhar. Cara, o PDI às vezes tem umas coisas meio estranhas, né? E eu brinco com a minha esposa, né? Outro dia a gente assistiu um filme, eu não me lembro o nome, com o The Rock, ele falava que 90% das vezes você reiniciar o dispositivo resolve o problema. E no caso do PDI, isso é uma grande verdade, né? Não tem muito como fugir disso. Exato, consigo compartilhar. A dica do Afonso eu já tinha lido. O Jefferson tinha comentado também. Ó, o Jefferson comentou aqui. Acho que o maior step vilão é o sort rows. Cara. O PDI, ele tenta fazer... Para quem não sabe, o PDI ele é desenvolvido em Java, né? Algumas funcionalidades, quando a gente utiliza em plugin, chega a nível de C, mas ele geralmente é desenvolvido em Java. E querendo ou não, a gente utiliza muito sort rows quando a gente precisa fazer um merge join, né? Então a gente precisa ordenar os dois lados, e é importante que a gente utilize o sort rows porque dessa forma a gente garante que a ordenação é a mesma dos dois lados. Eu não sei se vocês já fizeram um teste, mas uma vez eu testei e fiz um sort na query, que era de um banco de dados SQL, e um sort utilizando merge rows e deu ruim, né? E isso acontece pela forma como eles fazem essa ordenação dos dados, tá? Aí aqui o Afonso comentou sobre o Insert Update, se você acha ele lento, e isso é o que a gente vai falar na próxima aula, eu achei bem interessante. A Cintia aqui comentou, o case que você falou de conexão de anos atrás por ter sido trocada, ela parecia
ela aparecia como nos logs? Ainda não peguei um caso assim. É exatamente isso, Cíntia. Ela não aparecia nos logs porque eu não fazia dessa forma no momento. Então, quando a gente pegava, cara, eu descobria que a base já tinha sido trocada há muito tempo, cara. Há muito tempo. E a gente estava consumindo esses dados errados. Mas geralmente, de que a gente tem que construir um dashboard que dê essa visão pra gente, tá? Então, qual é a tendência? É assim, cada empresa se comporta de uma forma diferente, tá? Mas geralmente os seus números, eles vão crescendo ou reduzindo dentro de um limiar. Então, geralmente a gente pode ter um acréscimo um pouquinho de registros ou uma caída um pouquinho de registros. Nesse caso em específico, esses registros estavam se comportando de forma linear. Então, não havia nem acréscimo, nem eram removidos esses registros, né? O que para a época é considerado um comportamento fora do padrão. Então, aí a gente entra até mesmo em um pouquinho de visualização de dados. É muito importante que quando você for criar uma visão para ter acesso a esses logs, você consiga fazer esse acompanhamento temporal dos dados, tá? Então, é como se você tivesse realmente uma série temporal dos logs do que está acontecendo com cada um dos jobs e transformations. Não precisa ser a nível de log, tá? Então, é o que eu comentei, você começa do macro, né? Então, pensando em um drill down, você começaria olhando a nível de job. Se você achar que algo tem estranho, você coloca a nível de transformation. E depois você desce até os níveis de logs. Num dashboard, você não precisa ter acesso direto a nível de steps, aliás, tá? Você não precisa ter esse acesso direto. Daí você pode ter um relatóriozinho seu lá, ou até mesmo fazer essas consultas em banco de dados. Mas é muito importante que, a princípio, você monitore o tempo e a quantidade de registros, tá bom? É isso que vai indicar para a gente se tem algum problema vindo da nossa base ou não, né? E aí, para isso, a gente pode utilizar alguns cálculos estatísticos, tá bom? Afonso, normalmente eu uso só o update para carga incremental, não vejo ele muito lento, não. Jefferson. Eu vou ver se eu trago uma base de dados bem parruda, ou eu mesmo vou gerar uma base de dados para que a gente consiga fazer esses testes, tá? Porque o que acontece quando a gente fala de carga incremental é que o que não está sendo inserido está sendo atualizado, né? Quando a gente utiliza um insert update. E o update ele é um processo muito mais penoso do que o insert, né? Então, existem diversas formas de se solucionar esse problema, desde atualização, desde incluir, excluir o antigo. Existem diversas formas diferentes de você resolver esse problema se você está lidando com lentidão e não quer alterar a sua estrutura de banco de dados, né? Existem diversas formas de você resolver um problema de lentidão. Então, uma delas é você fazer isso logicamente. Então, você muda a sua estratégia de carga incremental e atualização dos dados existentes. Uma outra forma é você mudar a tecnologia que você utiliza, migrar para um banco NoSQL, que tende a ser um pouco mais rápido, tá? Então, vai daquilo que você tem na mão na hora, tá bom? Vamos ver quais comentários temos mais aqui. Aqui, ó. Kleber, eu gosto bastante do merge diff rows com switch case para incremental. É uma boa também. É uma boa forma de fazer essa separação, essa segmentação, né? É uma boa. Eu gosto bastante também. Aí, boa, Daniel, boa. O Afonso comentou aqui, ó, legal, uma aula assim. É que os logs serão extremamente necessários. Cara, eu costumo dizer que uma coisa é você ter utilizar o PDI para automatizar uma tarefa. Uma coisa é você utilizar o PDI para fazer um ETL simples ali, né, em uma pequena empresa, e outra coisa é quando você quer dar uma aparência profissional para a área de BI, né? Uma coisa é você ter um ambientezinho ali onde está só enviando os dados e a galera não, você não precisa ter controle de tudo que está acontecendo por trás. Agora, quando a gente fala de criar uma solução corporativa que envolve governança, segurança, cara, você precisa fazer isso da melhor forma possível. E utilizar logs, integrar ao AD, fazer controle de versão das transformações, são pontos extremamente importantes que se você tiver uma empresa muito grande consumindo o seu BI, você vai ter muita dor de cabeça, cara.
Muita dor de cabeça mesmo. Eu falo isso porque eu sofri muito com isso. O Jefferson comentou que faz igual o Kleber na questão de utilizar o Merge Diff Rows para direcionar esses caras para um switch case no caso da carga incremental. É isso aí, Afonso. Já vamos linkar essa live com a próxima. Então, a próxima a gente vai falar sobre as formas de fazer carga incremental, tá bom? Então, a gente vai trazer o Insert Update, a gente pode trazer o Merge Diff Rows, comparar o Merge Diff Rows com o próprio Merge Rows e aplicar um filtro de direcional que não bate, tá? É sempre importante que a gente faça esses testes. Às vezes, vocês podem se surpreender o quanto de informações vocês vão adquirir que não é intuitiva, tá? Então, eu particularmente gosto bastante de fazer esses testes de performance. Então, vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. Dani, realmente foi isso mesmo, cara. Realmente, debug, aqui tem a hora log, os componentes não mostram os detalhes. É exatamente isso, cara. Ó, uma pergunta legal aqui do Kleber, ó. Pendato, o IDBAT do job é o mesmo do IDBAT log para o step transformation? Pode ser relacionado? Sim, a ideia é exatamente essa. O IDBAT, ele, assim, você tem que limpar toda a sua tabela, tá? Você não pode ter nenhum dado lá. E toda vez que você logar, vai ser o mesmo IDBAT para todo mundo, tá bom? Então, a cada vez que você rodar, vai ser o mesmo IDBAT para que você consiga relacionar esses caras, tá? A ideia é justamente essa. A gente vê que o channel ID é um valor aleatório, mas você pode utilizar o IDBAT para fazer esse relacionamento, tá? E você também, não para relacionar, né? Mas vamos supor que você gostaria de pegar os dados do dia ali que aconteceu em job, em transformação e steps. Poderia também utilizar o campo data, tá bom? Então, é muito importante que você crie nessa rotina também uma estrutura onde toda vez que você rodar esse job, se fizer parte da sua estratégia, você pode deletar todo o que tem na base de log daquele dia, né? Imagine que você não queira ficar armazenando vários runs, vários logs de um mesmo dia. Então, cara, li o log, vi que tem problema, vou colocar na minha transformação para eu apagar ele e gerar um novo log do dia para que não gere confusão, tá bom? Aí vai da estratégia de cada um. Você pode querer manter esse histórico, né? Ou você pode querer deletar e manter ele sempre limpo. As duas formas é interessante, tá? Sorte em Java é tenso. Marcos, nem me fala, cara. Mas você sabe que eu acho interessante a forma como o PDI ele faz os merges, né? Eu acho muito mais interessante do que no SQL. Claro que ele necessita que os dados estejam ordenados anteriormente, mas uma vez que ele identifica que os campos não batem, né? Então imagina assim, a gente tem a tabela da esquerda e a tabela da direita no join. Então o que ele faz? Ele pega a primeira linha da tabela da esquerda e compara com a tabela da direita. Cara, é igual? É. Aí ele passa para a próxima da direita. É igual? É. Passa para a próxima da direita. É igual? Não. Se não for igual, ele não vai até embaixo. Né? Ele já passa para a próxima linha da tabela da esquerda. Então isso acaba agilizando muito o processo. Mas acaba sendo penoso pelo fato da gente precisar utilizar o sort rows, né? Que realmente é um processo penoso, cara. Quando a gente vê que a gente tem uma transformação muito grande e a gente roda esse cara, a gente vê tipo, o fluxo voando, cara, chegando lá na frente. Aí quando chega no sort rows e no merge join, ele dá aquela travada para esperar os dois steps estarem junto para dar continuidade no fluxo, né? Então, gente, não temos mais perguntas. Eu acho que é isso, tá? Eu vou. Para quem não viu, eu tô deixando novamente aqui o link do nosso grupo Chora PDI, tá bom? Quem quiser entra lá para a gente trocar uma ideia. Eu deixei o grupo da Pendata, eu vou compartilhar o do Chora PDI também. Só um minutinho. Chora PDI. Acho que o Léo tava falando que ele criou um outro grupo, tá bom? Mas eu passo isso para vocês, quem já estiver no grupo original, eu passo para vocês no novo grupo todas essas questões, tá bom? Mas enquanto isso, eu vou passar o do grupo antigo para que depois eu consiga direcionar vocês para lá. Eu acho que fica mais fácil. Então, vou gerar um link aqui para vocês. Ó.
Não, esse daqui é o mesmo link. Show. Enviei aí os dois links para vocês, tanto do nosso grupo do Chora PDI, onde a ideia é que fosse um grupo fechado, quanto o grupo da Pendata, onde a ideia é que a gente realmente interaja, tá bom, gente? Acho que por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A minha vontade é que num futuro bem próximo a gente pegue todo esse conhecimento que estamos compartilhando aqui no Chora PDI e faça vídeos integrando isso para construir uma solução corporativa, né? Então hoje a gente falou sobre logs. Cara, vou montar um vídeo e soltar no canal como montar um dashboard para identificação de erros lendo a tabela de logs. Então a gente vai fazendo esse meio que esses crossovers, né, entre os vídeos do canal e o que acontece aqui no Chora PDI. O bacana é que quem acompanha o Chora PDI vai estar por dentro de tudo, né? Então vai pegar de ponta a ponta, vai pegar desde o que é um log até como montar um dashboard para acompanhar e identificar erros que estão no log. E para isso a gente vai utilizar bastante estatística, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Vocês realmente me motivam, gente. Às vezes a gente tá cansado, bate aquela preguicinha, 4:30 da manhã, preguiça de levantar. Mas eu sempre que eu venho aqui, ligo a máquina, já tem um bom dia do Rio, ou da Cintia, ou de algum outro doido aí que esteja acordado. Então isso dá um ânimo muito grande pra gente continuar esse trabalho. E vamos para frente, gente. É só o começo. Tudo que a gente está vendo aqui é 1% do que o PDI é capaz. A gente vai avançar muito em tudo, em todas as formas que a gente consegue utilizar o PDI, tá? E nisso eu estou falando desde criar um serviço de dados, por exemplo, uma API personalizada. Será que a gente conseguiria utilizar o Pentaho para criar uma solução comercial, uma solução SaaS, por exemplo, para oferecer para alguns clientes, né? Então, olha que quanta coisa interessante a gente poderia fazer. Isso daqui é só 1%, estamos só começando. A ideia é que daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, vocês realmente já estejam especialistas nessa ferramenta e consigam utilizar todos os steps que estão ali, né? Lembrando, nesse primeiro momento, a ideia é que a gente veja os principais steps. Então, é tudo aquilo que é necessário para a gente construir uma solução parruda, uma solução corporativa, tá? Então, alguns steps a gente vai mexendo conforme for surgindo a necessidade, mas tem muita coisa para a gente fazer ainda, tem muito pauzinho para a gente mexer, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês demais. Você tá aqui ainda, não deixa de deixar o seu like aí, se você não é inscrito. Se inscreve no canal. Vocês viram que agora tem até indiano querendo assistir os vídeos. Eu achei isso muito engraçado e eu espero que os vídeos realmente ajudem ele, tá? Outra coisa que depois eu quero bater um papo com vocês, só de quem está no Chora PDI, tá bom? Eu gostaria de abrir uma votação lá para ver o que vocês pensam sobre deixar os vídeos abertos, né? A ideia é que eu deixasse eles disponíveis somente para quem entrasse no curso de Analytics com Pentaho, mas eu estava conversando com o Léo e se a gente deixar esse curso aberto pode ajudar muitas pessoas, né? Eu vi que tem bastante gente que não consegue acompanhar por causa do horário, porque já está no trabalho, porque está no trânsito. Então, uma possibilidade seria a gente continuar fazendo esse horário, mas deixar ele aberto para a galera pelo menos uma semaninha ali, para que consiga aprender também, né? Eu acho que a ideia, quando a gente criou a Pendata, é justamente compartilhar o conhecimento e não fechar ele numa bolha, né? E eu tô com um pouquinho dessa sensação de que eu poderia estar levando essa mensagem e esse aprendizado para mais pessoas, tá bom? Então eu vou abrir uma votação lá, conto com a resposta de vocês me ajudam muito a decidir as paradas. Nós já estamos criando a grade do curso, tá? De Analytics com Pentaho, vai vir pesado, que a gente vai conseguir dedicar todo o tempo e energia que a gente não consegue dedicar ainda para o canal, então a gente vai dedicar todo esse tempo e energia lá e vai vir pesado, gente. Então, se vocês querem aprender a montar uma estrutura corporativa de business intelligence, aprender sobre toda a jornada analítica dos dados, né, desde o momento da geração de um banco transacional até a geração de valor a partir de um Big Data e um Data Science, eu recomendo demais para vocês esse curso. E a gente vai utilizar o Pentaho como um veículo para entregar uma solução corporativa de Business Intelligence, né? Então vai ser uma aplicação completamente amarradinha, bem profissa, vai ser, ó, top, tá bom? Meus caros, é isso, um bom dia para vocês, uma semana abençoada,
tamo junto. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabe, né? Pode me chamar lá no Instagram, @bicompentauro, pode me chamar no LinkedIn, Jonathan Dantas, podem chamar o Léo no LinkedIn também, Leonardo Guimarães. Manda no grupo, a gente vai abrir os grupos agora. Tamo junto e é nóis.